Nós já chegamos aqui provando algo novo. Vamos provar tostada aqui em Maracay com o Jonathan. Rapaz. Hey, galeras. Muéstrale ahí cómo lleva. Mira, queso amarillo. Jamón. Ramon, que é o presunto. Lechuga. Alface. Depende del cliente. Bueno, hay unos que les gusta con poca lechuga y otros con suficiente. Tomate. Y tomate. La salsa de tomate. Mayonesa. Uau! Sal al gusto, pues. O sea, sal Sal. es lo que le da el gusto. Y salsa de ajo. Uau! Y después viene el queso blanco. Nossa, bem recheado mesmo. Ele cortou a arepa no meio para rechear ela. Olha só isso. Y así queda la tostada feliz. Graças. Gente. Puede faltar una buena malta. Sí. Que es, la malta es como una especie de cerveza más dulce sin alcohol. La marca favorita de los venezolanos es Martín Polar. Esa es la propiedad. É como uma combinação perfeita. Perfeita. Chegamos bem em Maracay. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade, é o canal Kombi Nômade. Não tem igual Kombi Nômade. É tipo um refrigerante? No, Não. ¿Qué era por fin? Lo que me dijo. mucha cebada. Muita cevada, não? Sí. E malte? Malte? E bem geladinho. Malte, deixa eu ver. Vamos ver agora. É doce, bem docinho. Que diferente, hein? Salud! Salud! Ahora hay que ver cómo enfrentamos a este monstruo. Então, Exato. como- Ó, o Jonathan que vai ensinar aqui que a gente tem que apertar pra pegar ele, porque eu não sei nem por onde começa aqui, ó. Tá caliente. Muito bom. Muito bom. A gente chegou aqui com uma fominha, foi, caiu do céu através do amigo Jonathan. E que recebimento, né? Que acolhimento que eles têm aqui. O povo venezuelano é incrível. Assim como a comida, viu? Tá crocante essa parte aqui de fora dessa massinha de arepa, que é uma massa de milho. Ela foi empanada ali, como vocês viram no ovo e na farinha, frita. Então ela ficou crocante. E olha a quantidade de recheio. Olha a bagunça que o druida tá fazendo ali, ó. Graças, Pedro. Muito bueno, viu? Eu falei que tem que abrir uma assim no Brasil. Muito rico, graças. Tchau. Fala, galera. Já estamos aqui no hotel, já tem alguns dias. O Jonathan salvou. Tá salva. salvando. Depois nós vamos trocar uma ideia com ele. E aqui a gente conseguiu esse baita apoio de ficar no quarto. Além disso, de conseguir subir o vídeo pra vocês, que a gente tava sumidos. Tá rolando Wi-Fi. É, tá bom demais. Agora a gente vai dar uma volta, conhecer um pouquinho mais da cidade de Maracay. Bora lá? Bora lá. Começou a chover um pouquinho, todo dia de tarde tem dado uma chuva, mas acho que vai dar pra mostrar pra vocês. Vamos lá, que aqui as Bora coisas lá. fecham mais cedo. Por volta de 4, 5 da tarde já fecha o comércio. Então a gente vai Sim. tentar pegar algumas frutas, algumas coisas lá no centro. A Oni vai ficar aqui, ela fica super tranquila. Tá ali debaixo ali da Kombi. E bora lá. E já deu pra vocês perceberem que nós já estamos aqui na avenida principal, né?
E é uma cidade grande. Maracá é a capital do estado de Aragua, aqui na Venezuela. Tá aqui ó, o número da população. E agora a gente vai tentar atravessar aqui para buscar umas frutas. Que aqui é vendido assim como em bancas de rua, como feiras a céu aberto. Brasil. Brasil. Não, falou espanhol? Espanhol e português. Nada, só estamos fazendo uma toma. Gracias. Bem simpático, né? Pra vocês verem como a população da Venezuela é. Em todo lugar que a gente vai, o pessoal quer ajudar. Conhece que a gente é de fora, já quer logo saber como pode ajudar. É isso. Tá aumentando a chuva, galera. Brasileiro. Sim. Puro brasileiro. Puro brasileiro. E aqui a bandeja custa $1. Tá bom, né? Faz tempo. Brasil. E essa camisa que ele tá usando é da seleção da Venezuela. Venezuela. Top. Venezuela. Vou comprar uma pra mim. Venezuela. Está hablando. Una. Más nada. Punto. O dólares. E vamos aproveitar para pegar umas bananas também, que tá bem bonita aqui. Ó, goiaba, abacate, mamão. Una foto con ellos. Mexerica. Julio, una foto con el brasileño. Querem sacar foto? Vamos sacar foto. Graças, muito amável. Olha o tamanho desse abacate, gente. Olha o tamanho. A palma da mão. Muito chévere. Tchau, graças, graças. Enquanto a chuva não passa, Viemos passear no shopping. aqui tem vários shoppings assim, galerias, repleto de lojas, tem de tudo, já é bem parecido com o Brasil, assim, nesse sentido. Olha lá, e o pessoal tudo simpático, né? Não tem vergonha não. Com vergonha nossa. A gente que acaba ficando assim, meio vergonhoso. E a chuva nada de passar, já demos uma volta aqui em todo o shopping. Estamos aqui com nossas comprinhas, nem deu para continuar na rua vendo que tinha mais de produto. E pelo jeito vamos voltar para casa só com isso mesmo. Não sei se tá caro, vou deixar aqui o total, a gente pagou $2 nessa quantidade de morango. Tá um pouquinho quente assim, não sei. Tipo, é pra no máximo amanhã esse morango. E a banana, que foi 1 quilo de banana. 1 quilo deve ter. Por $1. Falem aí se tá caro ou não. E agora a gente vai provar, aproveitar que a chuva baixou pra provar um tequenho, que falaram bastante, que é o enroladinho, aqui no caso com queijo. E custa 3 por 45 bolívares, ou $1. Pequeños, é pequeños isso? Bora levar lá pra gente compartilhar também com o Jonathan. Bora. Também por aqui, ó, vendem papelão com limão. Muito barulho, né? Papelão com limão. Que é um suco de rapadura, vamos dizer, que nem o panela na Colômbia, que é feito com canha, que é... Rapadura, né? É como se fosse a rapadura.
E mistura o limão, aí fica assim escurinho, papelão sim. de limão. Aqui tem outro nome, mas é a mesma coisa. Engraçado, né? Papelão. Por quê? Será que fica com a cor do papelão? Parece, né? Pode ser. Ali, ó, as barquitas, barquinhas, que é sorvete, cone, assim como a gente tem aí, 2 por $1. É um sorvete de casquinha que tem de chocolate, misto. E aqui a gente vê bastante também nas ruas. É uma cidade gastronômica, né? Nossa, da eles comem Venezuela. de tudo aqui, toda hora. Comida de rua É tem muito. para todos os gostos, preços e bolsos. Isso mesmo. Aqui comemos 4 cachorro-quente, não lembra? 4 cachorro-quente e um refri por $5. Cachorro-quente grande, hein? Ó, tá até aqui, ó, com queijo, com 1 litro de refresco, hamburguesas, tem de tudo. E achamos. Olha o tamanho desse queijo. Ai, papai, olha isso, ó. La molida vale 149 la bandeja y la de pollo 100 bolívares. É como filete de pollo? Filete de pollo, ese mismo es. Buenas? Sim. Ok. Conhecemos um amigo que viaja de moto, já fez bastante o Brasil. Un gran saludo para todo el pueblo de Brasil. Que buena Eu onda. quero. Buena onda, a gente veio aqui comprar só um pouquinho de carne, ó. Fizemos amizade e ainda vamos sair com um presentinho. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto, amigo. Muchas Mucho gracias. gusto. No. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Cualquier cosa, lo que sea, aquí, por favor. Sí, Cualquier muchas gracias. cosa, lo que sea, aquí. Sí. ¿Ok? Estoy yo me llamo Manuel. Manuel. Anótale mi número aí. E a gente fica como assim? Emocionado, sem palavra. É um presente. São pessoas incríveis. A gente não consegue nem andar muito e já alguém chega pra perguntar de onde a gente é, o que pode ajudar. Olha a Oni como já tá. Olha só, já sabe que a gente vai provar algo diferente, que é os tequenhos. Eu trouxe um pro Jonathan, mas ele não tá aqui agora, então eu vou deixar separado aqui. Vou mostrar de pertinho, druida. E olha o tamanho. É um salgado. Vamos ver se a massinha... A massinha é salgadinha também. E dentro, vamos ver se eu alcanço o queijo. Mas parece que eles fazem assim, ó, uma grande tira de massa e vai enrolando assim, ó. Depois esse salgadinho é frito. Chegando no queijo, olha isso. É que aqui não tá quentinho, mas isso quentinho com um cafezinho deve cair muito bem com um cafezinho. Dona Oni. Olha lá, ó. A pata. A outra pata. Ai, meu Deus! Pata. Essa pata suja. Olha, olhar fixo. Olha só, uma loja que moe o café na hora, um cheirinho muito bom, nossa! E já deu pra ver que esse dia aqui a gente vai fazer esse recorrido com a Oni. Olha os amigos aqui da carniceria de ontem. E a Oni tá assim, doida pra seguir adiante, porque ela já sabe que mais pra frente tem um parque, que é pra onde a gente vai agora.
Olha o tamanho dos coelhos e os pintinhos pintados. Que medo, ainda bem que ela lavou. Mas eu tomei um susto. A Oni foi cheirar, falei, meu Deus, vai dar prejuízo. Mas que nada, não faz nada. Ó, mais uma rua aqui com essas bancas de frutas. E vou falar pra vocês que os morangos até que tava bom, viu? Deu pra salvar. Algumas coisas de Halloween também por aqui. Uma cidade meio caótica, né? Muito, né? Muito. Pra todo lado. Parece que hoje tá mais ainda meio movimentada. E essa parte aqui que vocês estão vendo do outro lado, diz que à noite... Uau, olha só isso. Diz que à noite é um chafariz o chão. E aí fica o pessoal tomando... As criançadas, né? Brincando debaixo da água. Eu ia falar tomando banho, mas nem tanto. Só brincando com a água. Só pulando. Só que quando a gente passou aqui não tava funcionando, né? Com o Jonathan. Não, não. Esse é o transporte público de Maracai. Aqui é um dos pontos onde o Transmaracai passa. Que são esses ônibus assim, ó. Pequenininhos. Essa é a Praça Girardote. 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 Olha. Olha só isso, tive que parar pra gravar. A Oni faz sucesso. E ela sai desfilando, né? Tem nada a falar, né, Oni? Nada a falar. Só quer chegar na praça, só isso. E essa é a Catedral de São José de Maracai, ou Catedral de Maracai. Desde 1700 e uns quebrados, que aí aqui virou a diocese, se não me engano. E aí, aos pouquinhos, foram construindo essa catedral aí. E ela tá de reforma, por isso tá assim fechada. É. Bora lá, Lu? Bora que aqui é um trânsito louco. Uau! Ó, aqui tem uma parte dela aberta, ó, e tá em reforma mesmo, mas muito bonita, muito bonita. Parece que eles estão pintando lá dentro. Aquelas buchas de esfregar, né? O outro é o que? Urucum, parece, né? É, urucum. E os táxis aqui, ó, é assim, são carros convencionais e o pessoal coloca essa plaquinha, essa coisinha de táxi em cima, fixa e pronto, virou um táxi. Em algum lugar no Brasil se chama bigorrilho. Quem aí sabe? Bigorrilho. Nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido isso, amor. É? Bigorrilho? É, bigorrilho. Aqui provavelmente é um hospital. Farmácia. Tem de tudo, ótica. Olha que comportadinha. Mesmo com o esquilo ali, ela nem viu o esquilinho. Olha só. Deixa eu ver se dá pra chegar mais perto. Ele já vai saltitante. São vários esquilinhos aqui, ó. E eles ficam estátua quando eu começo a gravar. Olha só isso, são
Muitos, e alguns ficam assim no chão. Olha só, Fá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 esquilinhos. Esse é o que tá pertinho, ele tá aqui nesse pontinho, ele tá tipo estátua. O outro atravessando a rua lá, 2 brincando ali na árvore. Ele está se movendo, agora sim, olha só. A Oni não só senta aqui coladinho com a gente, como ela praticamente senta no colo da gente, porque ela faz toda a força mesmo, ó, na perna, olha. Acho que ela pensa que é um poodle. Imagina que é pequenininha. Mas não dá, né, Oni? Você é muito grandona pra vir no colo. Bem, aqui a gente chegou num lugar mais tranquilo, a Praça Bolívar. Reza a lenda que é a maior Praça Bolívar aí da América Latina. E parece mesmo, viu? Muito grande. Mas antes de dar essa volta para vocês verem tanto a estátua quanto a fonte, a gente vai falar algumas coisas que a gente tem vivido por aqui em Maracai. Já que é uma cidade grande e tem mais suporte, foi aqui que a gente veio para poder colocar um chip e salvar essa questão da internet. A gente estava sem conseguir postar nada desde então, porque não é tão simples como em outro país, que você compra um chip em qualquer banca, em qualquer lojinha, assim. Aqui não. Aqui você tem que ir numa empresa mesmo de telefonia e fazer toda uma inscrição, passar o passaporte, preencher um formulário para colocar esse chip. Aqui pegamos o MoveNet, que é um chip do governo mesmo. Que é o plano mais barato que tem de internet aqui. E parece até que ser bom, né? É um pouco lento, mas tá funcionando. Bom. Tem bastante giga. E tem outras opções de planos aqui que não é governamental, mas que sai mais caro. Então, é isso. Saiu bem. Tá aqui o valor que a gente pagou. E por ser uma cidade grande, também aproveitamos para ver essa questão do dinheiro. Ficamos sem nada, acabou a quantidade que a gente entrou da Colômbia para cá em dólares. E aí a gente falou, Maracai é uma cidade que tem banco, então ali a gente vai fazer esse retiro, esse saque. Mas não foi como a gente pensou não, gente. A situação na Venezuela quanto a banco tá bem complicada. Por aqui não achamos nenhum banco aberto, nenhum carreiro, como eles falam, caixa eletrônico funcionando. Tudo tava ou quebrado ou fechado. E a única forma de sacar dinheiro que a gente tem visto por aqui é pelo Western Union. O Western Union aqui funciona através de algumas outras empresas, lojas, como a Zoom, que tem aqui em Maracai. Mas, para nossa surpresa, só é possível fazer o retiro de $100 por semana. Isso mesmo, que dá aí mais ou menos R$560. A opção que a gente encontrou aqui é através de uma outra pessoa que trabalha com viajantes. Uma coisa que não é tão legal, mas que funciona, que a gente conseguiu fazer essa troca. A gente mandou por Pix para a pessoa numa conta do Brasil e ele entregou em mãos esse dinheiro em dólar. E faz isso para vários viajantes em vários países. Olha só, nem sabia que isso existia. Mas foi a forma que a gente encontrou para ter dinheiro em mãos, porque pra gente comer assim nessas feirinhas de rua, nessas bancas, a gente não pode passar cartão. A maioria aqui usa o Pagomóvel, que é uma coisa como o nosso Pix, muito rápido para fazer pagamento ali pelo celular mesmo, mas isso só funciona pro pessoal que tem banco aqui na Venezuela, não é o nosso caso. E nós estamos de frente para um banco aqui, eu tô olhando para ele. Tá mesmo? Todo fechado, fechadinho, não tem um caixa eletrônico para fora. Todos os caixas eletrônicos que estão para fora dos bancos, tá tudo velho, estragado, não funciona mais. Isso porque é uma cidade grande. Nas outras que a gente passou, nem banco tinha. Vamos ver Caracas, né? Que é a capital. Sim. Talvez tenha. Que estamos já próximos até de Caracas, mas tem um destino antes de Caracas que a gente quer fazer. Agora vamos ali pertinho da fonte. Vamos. Caminhar. A Oninha já levantou aqui, ó. Falou em caminhar, falou em passear. É a primeira da equipe Nômades. Vamos, Oni? Bora? Pra lá, ó, pra lá, vamos ver. Não pode nadar nessa fonte, só isso, hein? Olha o rabinho como fica de felicidade.
E aproveita, já deixa aí seu like também, que é muito importante para nós. E compartilha o vídeo, deixe nos comentários se tem alguma dúvida sobre essa viagem pela Venezuela, se quer saber alguma curiosidade. Estamos aqui para responder todos vocês, com muito carinho. Aqui é a casa do governo. Mais enfeites natalinos. E à noite está bem bonita essa praça. Toda iluminada. Ali é o coreto. Pelo jeito outro coreto desse lado também. E Maracay também é falada como Cidade Jardim. Conhecida como Cidade Jardim e Cidade Militar. Tem ali também uma base, um comando. E tem bastante verde. Por ser uma cidade grande, realmente arborizada. Lembra Maringá, Paraná. O Fá sempre faz uma conexão, o Druida sempre faz uma conexão com a cidade que ele visita com alguma parte aí do Brasil. Aqui você falou que parece com qual? Maringá, Paraná. Enquanto o Druida e a Oni estão ali, ó, aproveitando da sombra, eu vim aqui, ó, pro centro da praça para mostrar para vocês a estátua. Uma estátua muito grande de Simão Bolívar. Aqui está a data de morte do Simão Bolívar, em 17 de dezembro de 1830. Aliás, ele nasceu em Caracas, aqui na capital da Venezuela. Depois desse recorrido aqui pela cidade de Maracay, a gente se despede do amigo Jonathan, que nos recebeu tão bem aqui. E eu queria deixar umas perguntas que eu fiquei curiosa para saber. Desde quando recebem os viajeros? Ah, mira, desde que se abrieron las fronteras en el 2022, en enero del 2022, ha comenzado a invadirnos cualquier cantidad de viajeros en moto, en combi sobre todo, en motorhome gigantesco, carritos pequeños, a pie, bicicleta, en muchas modalidades de viaje y todos son bienvenidos, vengan como vengan. Maracay tiene una particularidad que tiene unas playas espectaculares con aguas cristalinas, aguas muy tibias, arenas muy blancas y unos paisajes increíbles. Por eso tuvimos la iniciativa, yo en particular, de formar parte de este grupo de viajeros.be, en el cual me incluyeron y estoy 100% agradecido por eso, poderle brindarles a ustedes la oportunidad de que sigan viniendo, sigan recomendando personas, que Venezuela todo es posible. Pasarla bien es posible, siempre. É mesmo, é incrível Venezuela e já deu pra ver que hay personas incríveis. Siempre, Amigo, siempre agora esperamos hacemos lo você que se puede, claro. em Brasil ahora. Miren que yo viajo, no me inviten mucho porque yo viajo mucho. Un día de esto les toco la puerta y sorpresa. Isso. Ele tá armando como uma Iveco? Que Una Sprinter. Um Sprinter. Sí, Muy bonita la também Sprinter para viajar. está nené. Sim. Una Uvita. Uvita. Gracias. No, de nada. Siempre bienvenidos todos. Claro, hermano. Agradecido siempre. Bem, a gente ainda não vai embora de Maracay não, porque tem mais gente pra gente visitar, um casal incrível que também nos chamou pra ficar lá. Graças, muitas graças. Nossa, ele foi incrível, mais uma família, né, incrível. Aqui o nosso destino tá a menos de 8 quilômetros. Bora enfrentar essa cidade para chegar até esse outro ponto.